Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético entra em campo hoje às 7h30 da noite na Ilha do Retiro para enfrentar o Sport em busca de uma reabilitação. Afinal, o Atlético vem de uma derrota em casa para o Flamengo e o Sport vem de um empate contra o Corinthians e uma vitória fora de casa contra o Palmeiras. Ou seja, Vinícius, já dá para a gente poder entender que a situação não vai ser nada fácil pelo Atlético. Você já disse aí que o Claudinei falou ontem, o técnico do Sport, que eles estão motivados. Então, deve ter casa cheia lá hoje, né? É bem possível que tenha um bom público, né? Véspera de feriado, o Sport num momento muito bom. Desde a chegada do Claudinei são 5 jogos, com 3 vitórias. Nem ele esperava que o time pudesse reagir tão rápido. Ontem a gente falava aqui, né? O Sport foi o time que mais contratou para o Campeonato Brasileiro. Tem gente que ainda nem estreou, que já está por lá. Tem alguns que estrearam recentemente, que já estão dando boas respostas. O Rafael Marques, por exemplo, fez o primeiro gol dele com a camisa do Sport no fim de semana contra o Palmeiras. É um time que tem crescido e que hoje vai jogar com uma postura um pouco mais ofensiva do que vinha jogando, até por conta dessa confiança que está um pouco mais alta depois dos últimos resultados, né? Ele não vai poder contar com o Neto Moura, que é volante, que levou uma pancada contra o Palmeiras, que vai até inclusive tirar o Felipe Melo também do jogo de hoje contra o Cruzeiro. E vai ficar fora e, em vez de colocar mais um volante, ele optou por um atacante. Vai colocar o Rogério, vai jogar com 3 atacantes na frente, vai soltar um pouco mais o time. Tem problema na lateral direita, o Sport também. O Cláudio Vinck, que é o titular, está machucado. E o reserva dele, que é o Raul Prata, tá suspenso, foi expulso contra o Palmeiras. Então vai jogar improvisado ali o Fabrício. Mas, enfim, é um adversário complicado para o Atlético hoje, principalmente porque lá na Ilha do Retiro a gente sabe que não é fácil tirar ponto deles. E olhando o Neymar do Agreste, hein? Como é que é? O Neymar do Agreste. O Rogério. O pessoal chama o Rogério de Neymar do Agreste. Ô, Leandro, que fase. Pulando de Neymar para Pastor, o Atlético tem a volta do Ricardo Oliveira, que não jogou contra o Flamengo. Fez muita falta, é um jogador hoje que a gente pode dizer que ali no ataque do Atlético é necessário para poder, ainda mais um jogo desse, difícil lá, impor um ritmo lá na frente. Ontem eu estava ouvindo lá 98, o Claudinei falou que se preocupa com a movimentação do Ricardo Oliveira. Fez muita falta. Diante do Flamengo, não jogou, não teve, estava no DM, né? Mas eu acho que a qualidade dele. Acho que o Ricardo Oliveira é matador, é artilheiro. E todo o time conta com o centroavante como ele, com a qualidade dele, a capacidade dele. E eu vejo um jogo que o Atlético pode surpreender. Até porque a maioria dos times que estão jogando em casa hoje, eles têm obrigação, né? Querendo ou não, obrigação de ir para cima. Então o Atlético tem que ter a malandragem, né? Na palavra malandragem, de encarar esse jogo com seriedade, mas sair nos contra-ataques, um jogo de inteligência também, o Atlético. Essa pressão do momento, claro que vive um bom momento o Sport, mas já vai vir com 3 atacantes para vir para cima. A responsabilidade é do Sport jogando dentro de casa. Então o Atlético pode surpreender o Sport lá dentro da Ilha do Retiro. Bom, já que você está falando aí de jogar com 2 volantes, 3 atacantes, vamos ver aí a provável escalação do Sport, que joga hoje contra o Atlético. Magrão, o Fabrício, ele está improvisado na lateral direita, o Ronaldo Alves, o Hernando, que já passou pelo Goiás, o Sander, no meio de campo Anselmo e Felipe Santos, são 2 volantes, o Sport normalmente joga normalmente o Sport joga com 3, né? Hoje vai com 2. O destaque também do último jogo, né? O Anselmo é o melhor jogador do Sport na temporada. Ele fez 2 gols contra o Palmeiras, mas ele já vinha se destacando no campeonato estadual, tem jogado muito bem o Anselmo, é bom volante. O Gabriel é aquele que passou pelo Flamengo, jogando mais centralizado, e na frente aí o Rogério, Rafael Marques e o Marlone, velho conhecido do Atlético, e diz que a expectativa é o Marlone na bola parada. Mas ele tá muito bem, né, cara? Um jogo, como é que pode? Teve no Cruzeiro também, né? Teve uma passagem no Cruzeiro, né? Primeiro ele saiu do Vasco, foi pro Cruzeiro, foi pro Fluminense, depois foi pro Corinthians, do Corinthians pro Atlético, e do Atlético ele... E antes também ele teve no Sport. Ele teve no Sport. Teve no Sport e bem também, né? Sport, veio pro Atlético e agora voltou. E teve bem também no Sport, agora voltando bem de novo, um jogador que... Mas tem isso, né, Leandro? Tem alguns jogadores que se identificam com aquele local ali, com aquele time, né? O Marlone com o Sport tem essa identificação. O Henrique passou pelo Santos, não teve um bom momento lá, voltou pro Cruzeiro e continuou bem. Sequência de jogo, é o tipo de jogo que o técnico propõe. Obviamente que tem essa questão aí de identificação, mas não é só isso, né? O jogador tem que sentir confiança, a palavra é essa. O jogador com confiança, ele joga mais tranquilo. Aqui no Atlético ele foi muito cobrado, no Corinthians também. No Corinthians ele conseguiu fazer também bons jogos, fez um golaço, muita gente até chegou a dizer que poderia ganhar o prêmio Puskás, né? Concorreu, mas não ganhou. E o Marlone é um bom jogador, ele precisa só ter um pouco mais de tranquilidade, é o que eu falei, a confiança. Bom, antes a gente ouvir aí que o meio de campo Elias
falou ontem na Cidade do Galo uma dica para você que precisa de um emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Preste atenção no recado. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Isso aí, pessoal. Então não se esqueçam. Tá precisando de emprego? Mande seu currículo lá para mundiale.com.br. E o meio de campo Elias falou sobre recuperar a titularidade no Atlético. Eu estou trabalhando para isso. Desde quando eu vim para o Galo, nunca passou pela minha cabeça ficar na reserva. Eu vim para jogar, vim para ajudar a equipe. E respeito a opção do treinador. Acho que o Blanco entrou no meu lugar, vem num momento muito bom, tem que se aproveitar isso. E eu, dentro daquilo que eu tenho que melhorar, estou melhorando, estou evoluindo e espero que com o tempo, ou sei lá, na próxima partida, eu possa recuperar meu posto, sim, e ajudar o Atlético. Vinícius, o Elias tem entrado em alguns jogos, está melhorando, está evoluindo, como ele disse? Acho que sim, ele tem entrado bem em alguns jogos, tem jogado, correspondido um pouco mais. Não é aquele Elias ainda que se esperava, não é o Elias que foi em outros momentos da carreira, mas é um jogador que, de certa forma, hoje o Atlético pode contar com ele, seja para entrar no decorrer dos jogos, seja para ser titular, como foi recentemente na ausência do Gustavo Blanco, né? Acho que é um jogador que está tentando se recuperar, está com a cabeça, me parece, um pouco mais focada também no Atlético, acho que isso é importante, né? E que é uma peça importante para o Thiago Largue nesse momento. Mas hoje, dentro do que está jogando o time titular do Atlético. Reserva. Não dá para ser titular, não. Acho que tem jogadores num momento técnico melhor do que o do Elias. Ainda é uma peça que vai ter que recuperar em campo ainda seu lugar no time. Bom, vamos colocar então a Ana Cláudia com a primeira participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje pelas participações. Abraço para o Thiago Machado, do Minas Caixa, Aline Paula Santos, Amandil, que sempre participa com a gente, Márcio Rezende também, sempre vendo a gente, Robson, do Jardim Vitória. Agora, o Alexandre Costa, do bairro Fernão Dias, quer saber de você, Guilherme, se o Roger Guedes deve sair do Atlético e se isso acontecer, quem deve substituí-lo? Teve uma situação envolvendo o Al Hilal, né, que até publicou uma nota, o Léo Gomide tweetou essa nota do Al Hilal, falando especificamente sobre o Roger Guedes, e deu a entender dessa nota que seria apenas especulação ou então alguma coisa envolvendo empresários tentando colocar o nome do jogador. O próprio Palmeiras, né, na figura do Alexandre Matos, prometeu ao Alexandre Galo não vender o Roger Guedes nessa temporada. O Palmeiras disse que não tem essa pretensão, mas aí a gente conhece como é o futebol, né, pessoal? O Carille também disse que não sairia por um caminhão de dinheiro, chegaram 2 caminhões e ele saiu. Vai saber se o pessoal da Arábia lá vai mandar também mais um caminhão para o Roger Guedes aí, e aí o Palmeiras libera o jogador. Leandro, dá para confiar no Alexandre Matos? Ele falou que o Roger Guedes não vai ser vendido. Você confia? Coloca a mão no fogo? Mão no fogo, né? Que tá louco? Ainda mais se tratando de dinheiro. E tem uma parte do jogador. Se os caras forem um jogador e o jogador falar, eu quero ir. Tem gente que tá saindo por um tanque de gasolina, ganhando mais o caminhão, hein? Tu viu lá o Sassá lá? O torcedor ganhou duas camisas, gasolina. E aí, ó. O momento do Brasil tá complicado. Vamos embora, Roger Guedes. Vem. Então é complicado. Futebol é... Claro que o diretor falou, né? Alexandre Matos falou, mas chegou com o dinheiro, entendeu? Então acho que tudo é uma conversa e tem que esperar, tem que aguardar. E tem um detalhe, o Palmeiras tem 25% do Roger Guedes, 75% do jogador está na mão praticamente de empresário. Então o Palmeiras não tem condição de sozinho definir o destino do Roger Guedes. Na verdade, a maior parte é do Criciúma. Né? Ainda tem um Criciúma aí, ó. 75%, era 75%, mas a gente não sabe como é que está essa divisão dos 75%, se tudo fica com o Criciúma. Mas independentemente disso, chegou um caminhão de dinheiro pro Criciúma... Claro. Pensa no empresário. O empresário vai lá, olha só, vambora, Roger Guedes, vambora. Aí o Criciúma nessa fase que não tá legal. Representa pro Criciúma um dinheiro como esse. E um caminhão desse... Então, filho, tem que aguardar. Um caminhão desse não fica parado na BR, não. Agora, Vinícius, já projetando aí os próximos jogos do Atlético, o Atlético entra hoje com uma turma pendurada, com 2 cartões. Adilson,
Bremer, Ricardo Oliveira e Fábio Santos. Desses me chama mais atenção o Fábio Santos, que ele não tem nenhum reserva efetivo. Próximo jogo contra a Chapecoense no sábado, no Independência. É momento de se administrar os cartões, o jogador não tem que preocupar com um elenco como o Atlético tem, que está bem enxuto? Eu não acho que tem que ter esse tipo de preocupação, não. O campeonato está no início ainda, vai ter uma sequência de jogos dura agora, vai ter que ficar fora em algum momento, seja por cartão, seja por lesão, seja por cansaço. Então, acho que não é o momento de se preocupar com isso, não. Relativamente, a tabela do Atlético é tranquila até a Copa, né? Depois desse jogo de hoje, passado esse último jogo fora de casa, vai jogar só em Belo Horizonte, né, contra adversários mais da parte de baixo da tabela. Então, acho que não é o momento de administrar, não. Se alguém ficar fora, concordo com você. O que mais preocupa é o Fábio Santos por não ter um reserva, né? O Lucas Cândido tem jogado por ali, tem o garoto que eles contrataram que ainda não estreou. Juninho. Pode ser o Juninho também, que ainda não estreou também. Mas, enfim, é o que preocupa mais. Mas, se acontecer, em algum momento ele vai tomar esse terceiro cartão amarelo. E se administrar demais, pode acabar levando até num momento pior. Bom, Atlético Sport, então, hoje, 7h30 da noite, mas no próximo bloco nós vamos falar mais de Atlético aí. Agora, uma dica para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, corrigindo, nós vamos falar mais do Atlético no quarto bloco. Próximo bloco, nós vamos falar do Cruzeiro, que joga hoje à noite contra o Palmeiras. Não sai daí.